Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo sobre comissionamento de profissionais, pagamento de profissionais, por comissão ou por valor. Como você paga os profissionais de saúde e os colegas que trabalham com você. Vamos conferir isso em continuidade ao nosso curso avançado do Prontuário Verde. Então, estou compartilhando aqui a minha tela e a primeira coisa que nós vamos fazer é entrar nas configurações, geral, usuários e profissionais de saúde. Lembrem que a gente aprendeu como cadastrava lá no básico, como convidar a sua equipe, lá no comecinho do nosso treinamento, e eu clico em editar em algum usuário já cadastrado. O que eu vou fazer aqui? Quando eu vou descer aqui, estou indo devagarinho, vou descer, e chega um ponto aqui chamado honorários profissionais. Estão vendo isso aqui? Aqui que começa toda a nossa configuração de como os profissionais vão receber. O Prontuário Verde permite diversas formas de recebimento. Uma delas é percentual sobre os atendimentos. O que é isso? Aqui eu vou configurar a forma talvez mais comum que a maioria das pessoas trabalha, que é quando eu tenho um colega trabalhando, um outro profissional de saúde, que ele recebe um percentual sobre cada atendimento que ele faz. Então essa é a primeira maneira. A segunda maneira é receber um valor por hora trabalhada, ou seja, ele trabalhou 8 horas, ele recebe por 8 horas, um valor X, R$100 a cada uma hora, não sei. Então ele recebe um valor por hora trabalhada, independente dele ter atendido ou não ter atendido. E um valor por atendimento realizado. Então isso aqui não é por hora, é por atendimento que ele realizou. Vamos ver cada um deles. Então, se eu colocar um percentual sobre o atendimento, eu coloco aqui o percentual que esse colega vai receber. Então, por exemplo, digamos que para pacientes particulares ele receba 40%, para convênios 30%, por exemplo. Eu quero descontar os impostos, sim ou não? Se eu botar que sim, do valor que foi pago, ele desconta o valor de imposto e depois aplica os 40%, certo? Aonde está esse valor de imposto? Nós vimos no vídeo anterior, no vídeo sobre controle financeiro avançado, indo em configurações, responsáveis fiscais. Quando eu recebo um pagamento de um responsável fiscal, eu tenho lá a tributação, o campinho tributação. Então, lá está configurado. Se você quer saber aonde está o imposto, configuração, responsável fiscal, campo tributação. Se eu desconto custo com laboratório, digamos que eu tenho uma clínica odontológica, eu pago um laboratório de prótese. Então, ele fez um procedimento que é R$1.000, mas R$300 foi pago para o protético. Então, ele aplica o percentual sobre os 1.000 ou sobre os 700, que é os 1.000 menos os 300 do protético. Então, isso que a gente configura. Aonde eu boto os custos com laboratório de prótese, se eu for lá na minha tabela de preços, informar custos, eu consigo. Até vou mostrar para vocês, vou abrir aqui do lado uma nova janela, pessoal, só para vocês verem bem. Se eu chegar aqui, só para vocês olharem isso e não se perderem com isso aí. Então, se eu chegar aqui em financeiro, tabela de preços, se eu chegar aqui, por exemplo, prótese total, digamos, que deve ter custo de laboratório, tem que informar custos na direita, estão vendo? Cliquei aqui e eu tenho aqui, cadê? Laboratorial. Se eu clico aqui, está aqui o meu custo de laboratório. Esse valor aqui é o custo de laboratório. Então, relembrando, financeiro, tabela de preço, informar custos. E aí, clico em laboratorial. Isso é o que nós vamos, o que vai ser descontado, se eu disser que vai ser descontado sim ou não. E aqui, se eu desconto as tarifas de cartão, sim ou não. Então, ou seja, quando ele recebe, eu quero descontar o imposto e também o laboratório, também as tarifas da operadora de cartão, então, o percentual aplicado após o desconto da tarifa de cartão. Aonde eu configuro as tarifas de cartões? Configurações, cartões de crédito e débito, lá tem as tarifas. Se você não lembra, isso foi tratado, deixa eu ver aqui, no nosso curso no nível intermediário em controle financeiro básico. Vá lá em controle financeiro básico e procure o capítulo sobre taxas e prazos de recebimento de cartão de crédito e débito, para você saber onde cadastra essas tarifas também, certo? Vou botar aqui para não descontar nada, vou botar só sobre o valor bruto, então, para simplificar nosso exemplo. Mas isso é permitido. Então, ele atendeu o particular, desconta, ele recebe 40%. Atendeu o convênio, recebe 30%. Certo? Consigo fazer isso. Bom, então aqui eu botei que é por percentual, certo, pessoal? Nós temos o que mais? Além disso, digamos que... Deixa eu salvar isso aqui. Saiu da tela? Bom, tudo bem. Quando eu edito aqui, então eu disse ali, lembram que é 40% e 30%. Mas essa regra às vezes não serve, eu preciso pagar coisas diferentes. Eu tenho que configurar exceções à regra.
Cliquei em configurar exceções dessa regra e eu posso criar uma exceção. Ele recebia 40% para particular e 30% para convênio, certo? E eu posso determinar exceções. Por exemplo, para o procedimento tal, ao invés de 40%, ele recebe 50%. Não vou entrar em todas aqui, tá? Para a especialidade tal, ele recebe diferente. Para o convênio tal, recebe diferente. Então tem diversas exceções. Vou pegar aqui procedimento e convênio. Eu digo, nesse procedimento, nesse convênio é diferente. Então eu posso ter várias exceções, elas vão aqui sendo cumulativas. Eu vou botando cada uma das exceções à regra, certo? Então se eu tenho regras diferentes, é aqui que eu configuro. Tá bom? Bom, se eu mudo, em vez de percentual, eu mudo para valor por hora trabalhada. Então eu vou dizer o quê? Ele recebe por dia de agenda aberta ou por atendimento realizado? O que muda isso? Eu digo, por exemplo, que o valor da hora é R$50, digamos, tá? E eu boto que é por dia de agenda aberta. Então, eu abri a agenda dele, 8 horas no dia. Ele recebe R$50 por hora, independente dele ter atendido um paciente ou não atendido. Vai receber igual. Se eu boto que é por atendimento realizado, eu abri 8 horas a agenda. Mas ele só trabalhou 4 horas, só atendeu o paciente durante 4 horas. As outras horários estavam vagos. Ele só recebe sobre as 4 horas que trabalhou. Certo? E por atendimento realizado, eu boto um valor, por exemplo, R$200. Não sei, botei qualquer valor. Os valores aqui são só simbólicos. Bota um valor e ele atendeu um paciente, R$200. Não atendeu, não recebe. É por atendimento. Independente se esse atendimento levar meia hora ou levar 8 horas, não importa. O tempo que levou o atendimento. Atendeu um paciente, recebe. Certo, pessoal? E eu tenho aqui, incluir encaixe ao apurar atendimentos. O que é isso? Se eu tenho um encaixe, ele paga pelo encaixe ou não paga? Tem pessoas que às vezes não pagam pelo encaixe, porque o encaixe é um retorno, por exemplo, fazer uma cirurgia, retirar uma sutura, etc. Então aqui eu decido se paga sobre encaixe ou não paga. Certo? Vou deixar aqui como estava antes, pelo percentual sobre atendimento, 40% particular e 30% convênio. Vou salvar. Então, pessoal, assim é a forma como eu configuro os repasses a profissional. Bom, está configurado. E agora como é que funciona para receber? Então vamos lá. Vou pegar um paciente, o João da Silva. Vou pesquisar o João da Silva aqui em cima. Vou chegar no meu paciente e... Não era o João da Silva? Ah, sem o S não funciona. João da Silva. Então vou chegar aqui, vou procurar o meu paciente chamado João da Silva. Acho que não era João da Silva o nome dele, não lembro. Então vou chegar no meu paciente e vou clicar aqui sobre o nome dele. Vou vir aqui, vou ir no financeiro e vou criar um novo tratamento para ele. Ou melhor, vamos direto receber. Vou clicar em receber, vou chegar aqui e vou receber sobre essa prótese fixa livre de metal, 2.300. Se eu tentar avançar direto aqui, vai dar uma mensagem. Profissional não informado. Não foi indicado um profissional para o procedimento selecionado. Tem certeza que deseja receber? Está avisando o sistema, olha, tu vai receber. Mas tu não disse quem fez o procedimento. E se eu não disse quem fez o procedimento, eu não tenho como pagar a pessoa, certo? Então eu vou ajustar. Como eu ajusto, clico aqui em 3 pontinhos, editar, e vou escolher quem executou o Vinícius Maroni no dia 30 de março. Deixa eu ver, 30 de março. Vamos botar retroativo isso aqui. Vamos botar que ele fez no dia 15 de março, por exemplo, certo? No valor de 2.300. Salvei. Então foi realizado no dia 15 de março. Vou avançar. Opa! Desmarquei ele. No dia 15 de março, vou avançar e vou dizer que ele me pagou em dinheiro. Vou fazer bem simples aqui. 2.300, todo o valor. Bom assim receber tudo em dinheiro, né? Então vamos lá. Finalizou. Pronto, recebi. Fechado. E agora então eu recebi desse paciente ali os 2.300, que foi um tratamento que foi feito pelo Vinícius, certo? Como eu faço para receber? Eu tenho um ato que é pagar profissionais. Eu chego aqui em financeiro, pagar profissionais. Então, quando eu chego aqui no financeiro e clico sobre pagar profissionais, eu tenho o conceito de lote de pagamento. Isso é gerado normalmente uma vez por mês. Eu decido quando eu vou fazer isso. Vamos botar que eu faço uma vez por mês, pode ser semanal, quinzenal. Então, eu vou criar um lote de pagamento e vou pegar do dia 1º de março até o dia 30 de março. Vou clicar em criar lote de pagamento. Lembra que eu botei aquele procedimento de R$ 2.300 particular realizado no dia 15 de março? Ele deve ser incluído nesse lote, certo? Cliquei aqui, gerou o lote lá. Ó. Então, um lote de pagamento que deu o valor total de 2.160 e eu vou editar. Vamos ver o que é isso. O profissional Vinícius Maroni tem um valor de 2.160 a receber. E o que está composto nesse valor? Vou descer aqui.
Ó, tem outras coisas aqui para receber que não são aqueles 2.300 que nós vimos. Por quê? Porque eu já tenho outras coisas. Se entrar lá no paciente já tinha mais coisa cadastrado. Mas preste atenção no nosso exemplo, que é esses 2.300 aqui. No dia 15 de março, o João da Silva fez uma prótese fixa de 2.300. O paciente pagou 2.300 e ele tem a receber 920. Se eu abrir minha calculadora aqui, deixa eu calcular, não está aparecendo para vocês, mas 920 dividido por 2.300, 40%, certinho? Então, 40% recebido, aqui marcado a receber. O que eu posso fazer? Aqui fica o lote inteiro de tudo que ele tem para receber nesse mês, nesse período, de 1º de março a 30 de março, ele tem para receber um valor total aqui de 2.160, porque foi esses 920 e outros atendimentos aqui que ele fez. Eu posso clicar aqui em ajuste, clico em ajuste, o que eu posso fazer? Eu posso botar algum ajuste a crédito ou a débito para o paciente. Além de para o profissional, digamos. Um ajuste muito comum que eu faço, por exemplo, na rotina da minha clínica. Venho aqui a débito e boto, olha, foi descontado R$ 56,00 dos impostos referentes ao RPA. Porque quando eu faço um pagamento via RPA, via recibo de profissional autônomo, eu tenho que reter INSS e reter imposto de renda. Ou melhor, pagar o INSS e reter o imposto de renda. Então eu já registro aqui para descontar, por exemplo. Então eu posso fazer aqui um ajuste a crédito ou um ajuste a débito. Tenho tarifa aqui também. O que é essa tarifa? Hoje em dia com Pix isso está menor, mas você tinha uma tarifa de TED ou uma tarifa de Pix, eu posso botar aqui quanto foi a tarifa e descontar do profissional se eu quiser, certo? Então é assim que eu faço o pagamento profissional. Aqui ajustei cada profissional. Aqui teria uma lista com vários profissionais. Então, só para a gente voltar um pouquinho, entender um pouquinho melhor, para não ficar muito corrido, tá, pessoal? Financeiro, pagar profissionais, e aí quando eu cliquei em criar um lote, e eu botei a data inicial e final, ele criou um lote de pagamento, que está aqui, o pagamento de 1º de março a 30 de março. Ele deu um número para esse lote, o 2731. E quando eu edito aqui, aparece cada profissional que está dentro do lote 2731 desse período. Aqui só tem um, mas poderia ser composto de vários profissionais. Entenderam, pessoal? E o que acontece? E aí quando eu pago, eu vou pagar o lote inteiro. Então o que eu faço? Eu vou alterar a situação e vou alterar para pago. O que aconteceu quando eu alterei a situação? Cliquei em alterar a situação, abriu essa janela. O que é essa janela? Está me dizendo o seguinte: eu vou pagar o profissional, certo? Aonde eu vou pagar essas pessoas? Eu estou pagando com dinheiro do caixa ou estou pagando minha conta bancária? Se eu estou pagando da conta bancária, em qual conta eu estou pagando? Então, digamos que eu estou pagando esses R$ 2.160 dessa conta bancária aqui, nesse dia. Para que serve isso? Quando eu pagar a partir da conta bancária ou a partir de dinheiro, ele já vai lá na minha conta bancária do Prontuário Verde, vai dizer que saiu esse dinheiro de lá. Ele vai criar uma nota de despesa para cada pagamento, isso é bem legal. Ele já sincroniza tudo. Tudo aquilo que a gente viu no controle financeiro básico avançado fica sincronizado aqui. Então, cliquei que eu vou pagar. Vamos lá, vamos fazer isso na prática para entender bem, porque falando assim pode ficar confuso, né? Então, de novo, alterar a situação, conta bancária. Vou escolher essa conta aqui, poderia ser dinheiro também, no dia 30 de março, e vou liberar o relatório para consulta. O que é o liberar ou não o relatório para consulta? Se eu libero para consulta, os profissionais de saúde que trabalham comigo, pelo login deles, conseguem ver o relatório do que foi pago. Se eu não libero, eles não conseguem ver. Pagar e criar despesa. Paguei. A situação do lote mudou para pago. Se eu voltar aqui, agora o meu lote está como pago, ou seja, eu já paguei e está liberado para que os profissionais possam ver os seus relatórios de pagamento. Certo? É assim que eu pago os profissionais por comissionamento, ou por valor fixo, ou por hora, ou como for. E o que mais aconteceu além de eu pagar? Se eu for lá no financeiro, em despesas, no dia 30 de março eu vou ter uma despesa. 30 de março, olha lá. 30 de março, uma despesa para Vinícius Maroni no valor de 2.160. O que ele fez? Tudo automático, pessoal. Lançou uma despesa, o repasse para profissionais de 2.160 e já colocou como paga. Bacana, né? Não precisei ir lá criar nota para sair o dinheiro da conta. Se eu voltar em financeiro e for em contas bancárias e pegar aquela conta lá, no dia 30 de março, olha lá, pagamento da nota fiscal tal no valor de 2.160. Se eu clicar em editar, é aquela nota lá. É a nota que ele já gerou do pagamento. Então vocês viram como tudo se encaixa, pessoal? Quando um paciente nos paga, ele já sincroniza com a conta bancária. Quando nós pagamos um profissional, ele já automaticamente vai lá, cria uma despesa e já movimenta a conta. Então, se vocês usarem certinho isso do Prontuário Verde, vai ser muito bacana. Vocês vão conseguir
ter um controle financeiro muito bom. A última coisa para fechar assim, esse assunto sobre comissionamento de profissional, sobre pagamento de profissionais de saúde. Se você fosse um profissional de saúde apenas, imagina um login de alguém, um usuário, que ele é apenas profissional de saúde, onde ele consulta esse pagamento. Ele tem no menu da esquerda um relatório de honorários pagos e a receber. Esses honorários pagos e a receber, ele é quebrado em dois: pagamentos recebidos. Eu escolho aquele lote e vai estar aqui discriminado o que eu recebi. Todos os meus atendimentos detalhadamente, olha ali, ó. Eu recebi do João da Silva, sobre uma prótese fixa, que o paciente pagou 2.300, eu recebi 920, que eu atendi ele no dia 15 de março. O valor bruto era esse aqui, se tivesse algum ajuste, apareceria detalhado os ajustes, lembra do que eu falei lá do RPA, do Pix, e o valor líquido que eu recebi. E ele também tem valores a receber, que ou seja, o que ele tem para receber futuro. Aqui ele tem, por exemplo, R$ 9,40 para receber desse paciente aqui, recentemente uma restauração. Lembra? Se você voltar aqui e você for lá no primeiro vídeo, no faturamento de convênio, lembra que a gente fez uma guia de recurso de uma restauração e que tinha R$ 9,40 para receber? Já está aparecendo aqui no recebível futuro. Ou seja, ele vai receber isso à frente. Ele ainda não recebeu. Certo? Então, pessoal, isso é como nós usamos o comissionamento de profissionais, como a gente paga honorários a outros colegas, a outros profissionais via Prontuário Verde, como movimenta, como gera nota fiscal, uma despesa, como gera uma despesa lá e já movimenta na conta corrente, tudo sincronizado, tudo integrado. Lembrem-se, tá começando a ficar difícil, né? Nós estávamos lá no básico, agora a gente já passou pelo intermediário, estamos no avançado. Você tem que praticar. Você não adianta só ver o vídeo, tem que ir lá e tem que fazer na prática para entender, senão não vai fixar, porque começa a ficar muito conteúdo. Então, antes de avançando para os próximos vídeos, assiste um vídeo, já pratica, já faz, já bota em prática, para que você consiga entender como funciona. Certo, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo, espero que tenham aproveitado bastante. Um abraço!